Olá, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Senado Federal decidiu pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff. Isso acontece 24 anos depois da queda de Fernando Collor de Mello. O vice-presidente da República, Michel Temer, assume a presidência. Ele é a 41ª pessoa a assumir esse posto no Brasil. A decisão foi proferida pelo presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, por volta das 6h30 da manhã. Foram 55 votos favoráveis ao afastamento da presidente, 22 contrários e 2 ausências. Na sessão estavam presentes 78 senadores. Veja nessa reportagem como foi o dia de votação. Pouco antes do início da sessão, que apreciou o pedido de abertura de processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a realização de uma reforma política que garanta maior estabilidade para o país. Ele disse ainda que o Congresso Nacional deverá apoiar a realização de reformas estruturantes no governo Michel Temer. É necessário que ele tenha o apoio do Congresso Nacional para fazer as reformas estruturantes e para fazer, sobretudo, a reforma política. O nosso sistema político está deturpado, nós não temos uma forma de financiamento e isso é fator de todas as crises que existem no presidencialismo do Brasil e do mundo. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A sessão começou com atraso de 1 hora. Os discursos dos senadores que estavam inscritos para falar, 68 ao todo, começaram às 11 horas, mas foram interrompidos diversas vezes por senadores governistas que tentavam, por meio de questões de ordem, barrar a sessão. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB, foi o primeiro parlamentar tocantinense a se pronunciar. Ele atacou o governo petista. Pelo afastamento da presidente Dilma do poder a partir de amanhã. O povo brasileiro não suporta mais essa corja administrando o nosso país. O Lula virou o cara no mundo. O Lula virou o cara. Claro que ele virou o cara, porque ele gastou 3 trilhões e 300 bilhões de reais irresponsavelmente do povo brasileiro. O Lula e a Dilma quebrou o país. E aí vem o desemprego. Nós hoje temos mais de 25 milhões de desempregados nesse país. Em meio aos discursos inflamados por parte da oposição e governistas, veio a notícia que o Palácio do Planalto tanto temia. O STF havia negado o pedido de anulação do processo de impeachment feito pela Advocacia Geral da União. O ministro Teori Zavascki, ao examinar o pedido de suspensão da tramitação do pedido de impeachment da presidente da República, em resumo, proferiu o seguinte voto: é o Senado que, entre aspas, assume o papel de tribunal de instância definitiva, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame, mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é o cala-boca definitivo. Mesmo com a desesperança que aparentemente assolava os governistas, o senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, defendeu a permanência da presidente. E hoje vivenciamos o ápice de uma conspiração engendrada pelo vice-presidente da República, auxiliado por alguns ex-ministros do atual governo da presidenta Dilma. Não querem afastar a presidenta Dilma pelos seus erros. Querem afastar a presidenta Dilma, o projeto desenvolvimentista desse país, por causa dos acertos. Após horas de discussão e votação, o presidente do Senado, Renan Calheiros, proferiu a decisão do plenário. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. Após essa decisão, a presidente Dilma Rousseff fica afastada da presidência por até 6 meses. Nesse período, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, assume a condução jurídica de todo o processo. O caso volta à comissão especial do impeachment para a etapa chamada de fase de instrução.
Esse foi o fim da primeira fase do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A segunda fase começa hoje, quando ela poderá apresentar provas, onde a comissão poderá analisar perícias, convocar testemunhas e a presidente, inclusive, poderá ser convocada a prestar depoimento. E a terceira fase é o julgamento, onde a presidente pode ser afastada definitivamente. Antes de terminar a sessão de ontem, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse algumas prerrogativas que a presidente afastada terá, como morar no Palácio da Alvorada, onde sua mãe também reside, segurança pessoal, assistência à saúde, transporte aéreo e terrestre, remuneração e equipe a serviço do gabinete pessoal da presidência. O primeiro secretário do Senado, Vicentinho Alves, tocantinense do partido PR, afirmou que não pode fazer nenhuma declaração, pois ele assume o papel constitucional de intimar a presidente Dilma ainda nesta quinta-feira. Ele alega isenção. Vicentinho Alves votou a favor do afastamento da presidente Dilma Rousseff. De Brasília, Vinícius Rocha para a Rede Record.